Olá, sabe quando a gente promete alguma coisa para alguém? Já parou para pensar o que isso significa de verdade para o direito? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a tal da relação jurídica obrigacional. E olha, já vou adiantar, é muito mais do que um simples acordo no papel. É uma coisa viva, um processo bem dinâmico. Então, a gente parte dessa pergunta que parece até simples, né? O que acontece juridicamente quando alguém se compromete a fazer algo por outra pessoa? Essa ideia de compromisso é o ponto de partida para tudo que a gente vai explorar aqui. E para organizar as ideias, o nosso roteiro vai ser este. A gente começa com o básico, o que é uma obrigação. Depois vamos comparar com outros direitos para entender bem as diferenças. Aí um ponto super importante, a relação entre contrato e propriedade aqui no Brasil. Depois, vamos ver como as obrigações podem afetar quem está de fora da história. E por fim, a gente chega na visão mais moderna, a obrigação como um processo. Certo, então vamos lá, começando pelo começo. Antes de mais nada, o que exatamente é uma obrigação no mundo do direito? Vamos construir essa base juntos. Bom, aqui está o coração da ideia. Uma relação obrigacional é basicamente um laço pessoal, um vínculo jurídico entre duas partes bem definidas. O ponto-chave é o seguinte: não se trata da relação de uma pessoa com uma coisa, e sim de uma pessoa com outra pessoa. Uma tem o poder de exigir algo e a outra tem o dever de cumprir. E essa relação tem três pecinhas fundamentais. De um lado, o credor, que é quem tem o direito, do outro, o devedor, que tem o dever. E no meio, conectando os dois, a gente tem a prestação, que é basicamente a ação concreta, entregar uma coisa, fazer um serviço ou até mesmo não fazer algo. E essa ideia de um vínculo, de uma amarra, não é de hoje não, viu? Olha só essa citação que vem lá do direito romano. Eles já falavam em iuris vinculum, um vínculo de direito que, de certa forma, prende o devedor ao credor até a dívida ser paga. Essa é a visão clássica, a raiz de tudo. Agora, um jeito bem legal de entender o que uma obrigação é entender o que ela não é. Por isso, vamos fazer uma comparação entre os direitos obrigacionais, que a gente chama de relativos, e outros direitos, os chamados absolutos. O que salta aos olhos aqui é o alcance de cada um. Um direito relativo, como um crédito, só pode ser cobrado de uma pessoa específica, o devedor. Já o direito absoluto, como o direito de propriedade, vale contra todo mundo. A sociedade inteira tem o dever de respeitar esse direito. E é aqui que os dois mundos se encontram. Pensa só, alguém tem um direito absoluto, como a propriedade de um carro. Aí vem uma outra pessoa e bate nesse carro, viola esse direito. Pronto, nesse exato momento nasce uma relação nova, agora relativa e obrigacional. A do motorista que bateu, que agora é devedor, de indenizar o dono do carro, que virou o credor. Vamos avançar para uma situação bem comum, mas que gera uma confusão danada. A relação entre a compra e venda e a transferência de propriedade no nosso sistema jurídico. Olha, esse ponto aqui é importantíssimo e muita gente se confunde. No Brasil, assinar um contrato de compra e venda não faz de ninguém o dono da coisa na hora. O contrato sozinho só cria a obrigação para o vendedor de, num segundo momento, transferir a propriedade. E essa tabela deixa a diferença bem clara. No Brasil, a gente precisa de dois passos: o título, que é o contrato, e o modo, que é a entrega da coisa ou o registro no cartório. Já em outros sistemas, como o francês, o próprio contrato já faz o serviço todo. A diferença é sutil, mas é fundamental. Lá o contrato transmite a propriedade, aqui ele obriga a transmitir. Beleza. A gente já viu que a obrigação é um laço relativo, né, entre credor e devedor. Mas será que esse laço é totalmente invisível para quem está de fora? Vamos ver como terceiros podem acabar entrando nessa história. A pergunta que fica no ar é a seguinte: se uma pessoa que não tem nada a ver com o contrato interfere e acaba atrapalhando o negócio dos outros, ela pode ser responsabilizada por isso? A resposta para essa pergunta leva a gente para uma teoria jurídica bem interessante. E a resposta está nessa doutrina, a tutela externa do crédito. A ideia é que, mesmo sendo um direito relativo, o crédito tem que ter uma proteção contra a interferência maliciosa de terceiros. O direito do credor não pode ser simplesmente ignorado pelo resto do mundo, né? Para isso ficar mais concreto, nada melhor que uma história real, um caso famoso nos nossos tribunais. Imagina a cena. Uma grande cervejaria tinha um contrato de exclusividade com um cantor super famoso. Aí, a cervejaria concorrente, sabendo disso, foi lá e convenceu o cantor a quebrar o contrato e assinar com ela. E agora, como fica?
O resultado foi que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a agência da cervejaria concorrente, que era um terceiro na história, agiu de má fé. Ela interferiu para prejudicar o direito da primeira empresa. E por causa disso foi condenada a pagar uma indenização. Esse caso foi um marco e ajudou a firmar a tutela externa do crédito no Brasil. Bom, agora a gente chega na última parte que traz a visão mais moderna e, eu diria, mais sofisticada do assunto. A gente vai deixar de ver a obrigação como uma foto parada e passar a enxergá-la como um filme, um processo que acontece ao longo do tempo. E quem foi um dos grandes pensadores dessa ideia aqui no Brasil foi o jurista Clóvis do Couto e Silva. Ele dizia que a obrigação não é só o momento do pagamento, é uma totalidade, ou seja, uma sequência de atos, tanto do credor quanto do devedor, que caminham juntos para um objetivo final, que é satisfazer o interesse do credor. E essa visão como um processo mostra que a relação tem várias fases. Ela começa antes mesmo de assinar o contrato, lá nas negociações. Aí ela nasce, se desenvolve, tem o cumprimento e olha que interessante, ela pode continuar existindo com alguns deveres mesmo depois do pagamento, na fase que a gente chama de pós-contratual. Então, a grande virada de chave aqui é a mudança de perspectiva. A obrigação deixa de ser vista só como uma briga entre credor e devedor e passa a ser entendida como um processo de cooperação, que é guiado o tempo todo pela boa-fé. As duas partes têm deveres para que o objetivo final seja alcançado do melhor jeito possível. E assim a gente fecha essa nossa análise. Vimos a obrigação nascer lá em Roma como um vínculo e se transformar hoje numa teia complexa de deveres que se estende no tempo. A reflexão que fica é essa. Será que a obrigação é só um elo estático? Ou é, na verdade, um processo vivo que pulsa no ritmo das nossas relações sociais e econômicas?